Nós estamos felizes, irmãos, porque Deus tem ministrado as nossas vidas com muito poder, com muita graça, e temos experimentado o cuidado de Deus. E baseado nisso, nós entendemos que o Senhor nos chama para vencer, para viver coisas que sem Ele seriam impossíveis de viver. O Senhor nos chama para viver projetos maiores do que aqueles que um dia eu e você sonhamos. De fato, a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, em realidade, o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que nós podíamos imaginar ou sonhar. Uma vida santa, uma vida guardada e abençoada pelo Senhor. Neste aspecto, eu queria entender também que para alcançar esta vida, eu e você vamos ter que enfrentar algumas lutas e algumas batalhas. Quantos aqui são crentes há muito tempo, cristãos há muito tempo? Deixa eu ver. A grande parte de nós é crente há muito tempo. Você tem enfrentado lutas, irmãos? Né? Nós temos enfrentado dificuldades? Temos. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre isso, como enfrentá-las e como confiar em Deus no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios 10, 3. Até o versículo 5. Vamos ler, amém? 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta manhã nós podemos ter esse tempo para ouvir a sua palavra, e nós queremos, Deus, com temor e com alegria, com responsabilidade, entender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. De fato, eu que estou trazendo hoje essa ministração, recai sobre mim uma grande responsabilidade, e eu preciso estar nesse momento aqui com temor. Mas eu quero também, Deus, orar ao Senhor, porque eu creio que da mesma forma que há uma responsabilidade para quem prega, também há uma responsabilidade para quem ouve. E nós, ó Deus, não podemos fugir às nossas responsabilidades. Então eu quero que o Senhor nos dê graça como igreja, porque antes de eu ministrar essa palavra, ela falou comigo. Antes de eu trazer essa palavra diante das ovelhas pelas quais o Senhor morreu, o Senhor falou comigo, e agora, Deus, de fato, eu creio que o Senhor deseja falar com a sua igreja. Eu oro para que este tempo seja um tempo abençoado, frutífero, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui algo que o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios. E quando nós estudamos a Bíblia, é muito legal você ler a Bíblia, é importante que você a leia. Mas também é bem interessante que você tente descobrir o porquê de cada livro. Tem vários comentários muito bons, tem várias situações que você pode ter, tanto em papel quanto na internet, online, que você pode ver qual é a história daquela carta, daquele livro, para quem aquilo está sendo escrito, qual é o propósito. Isso nos ajuda a ter um entendimento um pouco maior da palavra. Ao invés de a gente ler versículos soltos, é interessante que você conheça a Bíblia, que você estude, que você possa extrair da palavra de Deus aquilo que ela quer realmente nos ensinar. Para isso, irmãos, é importante que você saiba o contexto, o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento, por que as cartas são escritas, para quem elas são escritas, qual era a realidade daquele momento, daquele povo, daquela igreja, o Antigo Testamento, a parte histórica do povo de Israel, quando aquilo está colocado, para quem foi escrito, por que foi escrito. É muito importante porque isso nos ajuda a aplicar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, tudo aquilo que estamos lendo. Então, quando nós vemos aqui a segunda carta aos Coríntios, nós sabemos que, entre outros assuntos,
o apóstolo Paulo estava lutando, ele estava enfrentando uma grande dificuldade. E a dificuldade é que não apenas o ministério dele, mas daqueles que caminhavam com ele, estava sendo questionado. Não é? Então nós vemos aqui, Paulo ele escreve a segunda carta aos Coríntios, trazendo alguns assuntos para o quê? Não apenas defender o seu apostolado, mas colocar algumas realidades. Então aqui o contexto é que algumas pessoas questionavam a sua autoridade. Quando você vai ler, você vai ver que as pessoas falavam assim, olha, as cartas de Paulo, os seus escritos são profundos e são muito sérios, muito graves, mas a presença dele é fraca, né? Então veja só, eles achavam que a presença do apóstolo Paulo era fraca, a presença quando ele estava lá na igreja para pregar. Então Paulo enfrentava esses tipos de lutas, né? Então ele, diante de tantas coisas que estavam acontecendo, das perseguições que ele sofria dos judeus, Paulo, imagina o apóstolo Paulo, ele chegava, pregava, e quando ele saía, havia um grupo de judeus para desdizer, não sei, existe isso? Existe, né? Desfalar pior, né? Para falar tudo o contrário daquilo que ele havia dito. Então ele chegava ali e falava para a igreja, né? para aquelas pessoas da cidade, ele pregava assim, olha, Jesus Cristo morreu por vocês, vocês não precisam se circuncidar mais. Não é mais obrigatório guardar a lei de Moisés, nós agora somos salvos pela fé. Quando Paulo saía daquela cidade, viu um grupo de judeus dizendo que aqueles que haviam crido precisavam se circuncidar, precisavam obedecer à lei e colocavam um monte de coisa. Então o apóstolo Paulo ele sofria isso, sofreu todo tipo de situação. Então em determinado momento ele diz que a luta dele e a nossa luta, ela precisa ser de uma forma diferente. Vamos ver novamente, aí no versículo 10, no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, versículo 3. Então Paulo diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando nós vemos aqui há algumas situações que eu gostaria de caminhar com você. Primeira coisa, vivemos como homens, mas não lutamos segundo padrões humanos. Então, irmãos, trazendo para a nossa vida e para o nosso cotidiano, talvez você não esteja sendo questionado no seu ministério, talvez você não seja, né? Nenhum de nós está sendo questionado no nosso apostolado, mas nós podemos pegar esta realidade e trazer para a nossa vida e entender o que nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos situações, nós enfrentamos todo tipo de argumento contrário à nossa fé. Nós enfrentamos todo tipo de luta e situação que se levanta para nos roubar aquilo que Deus tem para nós. Nós podemos enfrentar todo tipo de circunstância para roubar aquilo que Deus tem para a nossa família, aquilo que Deus tem para nós como ministério, aquilo que Deus tem para a minha vida, né, no âmbito físico, espiritual, emocional, enfrentamos lutas. Então Paulo ele se reconhecia como homem, então nós vivemos como homens. Não é negar a nossa humanidade, irmãos, a nossa humanidade tem necessidades. Nós temos necessidade de ser amado. Quem queria ser amado aqui, irmãos? Fala para o seu irmão, eu te amo, irmão. Vou suprir a sua necessidade, fique tranquilo. Né? Eu te amo. Não é? Não é do tempo de muitos aqui, mas é do meu tempo, quando apareceu a família do dinossauro lá, o Baby dizia, precisa me amar, né? Vocês lembram disso? Mano? Precisa me amar, né? Até o dinossauro tem necessidade de ser amado, irmãos. Não é? Então nós temos necessidade de segurança. Nós queremos estar em segurança. Né? Na sua casa, imagina você estar na sua casa, e de repente você ouve um barulho, alguém querendo entrar na sua casa. Não é? Nós temos necessidade de sermos alimentados, sermos bem alimentados, de viver bem, né? Aliás, eu tenho necessidade de ser alimentado, irmãos. Domingo passado eu falei aqui que eu tinha fome, né? Que eu acordo com fome, que eu estava pregando com fome. Domingo passado falava isso, eu tenho necessidade. Aí saí daqui, encontrei o irmão numa confraternização, e eu estava comendo, irmão, se bem que o senhor disse que o senhor tem fome mesmo. Eu falei, o cara, ao invés de prestar atenção no que eu preguei, fica prestando atenção no que eu estou comendo. Mas nós temos necessidades como seres humanos de alimentação, de moradia.
são coisas básicas da vida. Temos necessidade de bons relacionamentos familiares, temos necessidade de boas amizades, né, de nos sentirmos incluídos na sociedade, de que a nossa vida seja útil. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Então Deus, quando olhou Adão, falou assim: o homem está só, mas não é bom que ele esteja só. Então Deus criou para ele uma mulher, uma família, e ali então o ser humano começa a viver em comunidade, em sociedade, juntos. Nós vivemos juntos, irmãos. A igreja também, ninguém pode caminhar sozinho. Nós estamos aqui, temos um Deus em comum, temos uma fé em comum, estamos construindo algo para o qual o Senhor nos chamou, para viver coisas maravilhosas em Deus. Então nós reconhecemos que somos humanos, não estamos negando a nossa humanidade. Como humanos, homens, mulheres, como seres humanos, nós usamos ferramentas, como a medicina. Irmãos, eu quando tenho algum problema, eu vou no médico, não tem problema de ir no médico, né? Medicina, psicologia, terapias, uma boa alimentação, não é? A ciência, a tecnologia, coisas humanas. Não tem problema em nós usarmos ferramentas humanas, né, para nós enfrentarmos as nossas lutas, o nosso dia a dia. O problema, irmãos, é que quando nós travamos a nossa luta diária, a luta da nossa vida, nós a travamos de uma maneira meramente humana, porque o Senhor já nos deu armas que são poderosas em Deus. Como homens que somos, nós queremos melhorar. Por que nós travamos lutas? Porque nós queremos melhorar. Se eu tenho uma situação com a minha esposa e aquilo ali me causa uma angústia, me causa uma luta, deixa eu abrir um parênteses aqui, que as mulheres não escutem o que eu vou falar só com os homens, tá? Nós, homens, nós queremos ser respeitados pela nossa esposa. Nós queremos que a nossa esposa nos admire. Elas não sabem, nem vão saber a partir de hoje, elas não estão ouvindo, né? Elas não sabem que elas têm de nós o que elas quiserem. Nós vivemos para agradá-las. O objetivo da nossa vida é satisfazer a nossa esposa, a nossa casa, a nossa família. E quando então nós vivemos dessa forma, né, nós estamos aqui e nós enfrentamos uma luta. Por quê? Porque de repente a sua esposa tem uma certa dificuldade de te admirar, porque eu e você somos falhos. Embora a gente queira agradar a nossa esposa, a gente não consegue agradá-la em todo o tempo. E naquele momento, aí gera o quê? Uma tensão, né? Uma tensão, porque a mulher chega e fala assim: olha, você não fez isso. Aí a gente se sente inadequado, se sente desrespeitado, e aí começa todo tipo de confusão, irmãos. Né? Aí nós faltamos com amor. Nós faltamos com amor, a esposa falta com respeito. A esposa falta com respeito, nós faltamos com amor. E assim vai. Tem até um livro que fala desse ciclo, né? Então é interessante que aí travam lutas, ou então lutas profissionais, lutas financeiras, elas nos sobrevêm, irmãos. Nós estamos vivendo, somos homens, mulheres, nós não podemos negar a nossa humanidade. A nossa humanidade, ela é suscetível a lutas e a dificuldades. E existem ferramentas para nós usarmos, mas não podemos o quê? Desistir de lutar, ou querer resolver de outra forma. Nós queremos melhorar, nós queremos resolver as situações. Como cristãos, nós queremos viver as promessas que Deus tem para nós. Essa é a luta que todos nós travamos. Mas quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, ele fala para a igreja que essa luta que ele travava, ele não lutava com armas humanas, ou segundo os padrões humanos. Ele diz literalmente, no grego literal é o seguinte: nós andamos na carne, mas não lutamos segundo a carne. Então, embora nós vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. É a tradução da NVI, não é, que eu acabei de ler. Mas assim, nós vivemos na carne, mas nós não lutamos segundo a carne. Essa linguagem que Paulo está falando tem um pouco a ver com o que ele diz aos Coríntios, na sua primeira carta. Eu quero que você me acompanhe lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E eu vou ler numa outra versão, na NVT, Nova Versão Transformadora. Queria que você me acompanhasse, se possível. Eu não sei se os irmãos conseguiram mudar ali para a NVT, mas é uma linguagem que Paulo está falando. O que é lutar? O que é viver segundo o homem? O que é lutar segundo o homem? O que quer dizer essa linguagem? Então a Bíblia fala
aqui em 1 Coríntios capítulo 2, de alguns tipos de pessoas, capítulo 2 e capítulo 3. E eu gostaria que nós pudéssemos caminhar por isso daí. 1 Coríntios 2,14 diz assim, estou lendo na Nova Versão Transformadora: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado para os outros. E nós vemos aqui dois tipos de pessoas: o homem natural e o homem espiritual. Mas também existe o crente carnal, que o crente carnal é aquele que age como homem natural. Vamos ver lá no capítulo 3, 1 Coríntios 3, 3. Porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e vivem como pessoas do mundo? Na revista atualizada, na Almeida, diz assim: portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Esse está mais aproximado do grego original. Não é assim que vocês são carnais, vocês andam segundo o homem? Então, nós encontramos aqui nesse trecho de 1 Coríntios capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 3, três tipos de pessoas. O homem natural. O homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo. E as coisas de Deus, as coisas do Espírito, parece que são loucura para ele. Ele não consegue entender essas coisas. É quando você está falando com alguém que não é cristão, que não acredita em Jesus, que nunca entregou a sua vida ao Senhor, não nasceu de novo, você começa a falar de Deus para ele, aquelas coisas parecem loucura. Ele fala assim: cara, você está louco, entende? Você fala que Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele, e você então agora foi perdoado dos seus pecados, e você vai viver para sempre na presença do Senhor. O camarada não acredita em Deus, não acredita no inferno, não acredita no diabo, não acredita em nada, para ele parece loucura. É loucura. Então o homem natural é aquele que não consegue entender essas coisas. Por mais que ele gostaria de entender, por mais que você fale, ele não entende. É o homem natural, que não tem o Espírito Santo. O homem espiritual, ele julga todas as coisas, não é julgado. Na verdade, a palavra julgar aqui, ela poderia e pode, deve ser entendida como examinar. A gente leu aqui como avaliar na NVT. É um homem que avalia todas as coisas. Ele examina todas as coisas, ele questiona e compreende as coisas. O espiritual é aquele que tem a visão espiritual das coisas. Como diz a minha pastora, ela diz: tudo é espiritual. Irmãos, porque as coisas, na verdade, por trás daquilo que nós vemos, existem o espiritual. Então Satanás muitas vezes está trabalhando na casa, trabalhando na vida, trabalhando naquela situação, trabalhando naquela circunstância, e nós estamos só olhando o natural. Não, o homem que tem uma visão, um entendimento espiritual, ele consegue enxergar Deus nas situações, ele consegue enxergar o inimigo querendo agir naquelas situações, ele consegue avaliar a situação, ele sabe quem ele é em Deus, ele conhece a realidade da sua vida cristã, ele sabe que Deus de fato o perdoou, ele sabe que Deus o lavou, ele sabe que os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento, e que Deus não olha mais para estas coisas. Ele sabe que em Cristo Jesus ele é uma nova criatura, ele sabe que as coisas velhas passaram, e agora Deus fez tudo novo. Então o homem espiritual, ele avalia todas as coisas por essa ótica, pela ótica de Deus. O que Deus pensa disso? O que Deus pensa sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre essa situação? Olha, nós estamos passando um problema aqui no casamento, nós estamos passando um problema na nossa empresa, nós estamos passando uma dificuldade de relacionamento, nós estamos passando uma situação assim, dessa forma, daquele jeito. Aí o homem espiritual, então ele avalia aquela situação e fala assim: Deus, o que é que precisa ser feito? Se eu preciso pedir perdão, eu peço perdão. Se eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Se eu preciso botar o capeta para correr, eu vou dar um pontapé no capeta e pôr ele para correr. O homem espiritual, ele tem esse entendimento. Amém, irmãos? O homem natural, ele não entende nada. Ele não consegue entender.
As coisas são diferentes para ele do mundo natural e do mundo espiritual. O homem espiritual julga e entende todas as coisas. E o homem carnal, lá de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, diz que é o crente que anda na carne. Ele age como o homem natural. Ele age e entende as coisas como o homem natural. Então, veja bem, o homem natural, ele age de uma forma porque ele não entende, mas o crente carnal é aquele que obedece à sua carne, é aquele que age segundo a carne, porque em algum momento da sua vida, ele deixou que a sua carne superasse o que Deus falou para ele. Ele permitiu, ele de alguma forma, ele se enfraqueceu e ele deixou que a sua carne, então, viesse a dominar aquela área da sua vida. Então, o apóstolo Paulo fala assim, olha, tendo aí entre vocês ciúmes, discussão e briga, isso não mostra que vocês estão agindo na carne? Que vocês estão agindo como homem natural? Irmãos, então, quando nós olhamos esta realidade de 3 tipos de pessoas que a Bíblia denota e a Bíblia nos mostra, 3 tipos de atitudes de pessoas que existem, nós então precisamos entender e identificar o que está acontecendo conosco. Como é que eu estou vivendo? Eu estou guerreando de que forma? De que forma que eu estou travando as minhas lutas? Como homem natural? Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você não nasceu de novo, se você talvez tem dificuldade em entender, talvez, querido, seja o momento de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, porque eu quero entrar no mundo espiritual, eu quero viver esse perdão, eu quero viver essa nova realidade espiritual, que eu entendo que a Bíblia mostra que existe. Será que nós estamos sendo carnais, agindo como homem natural, ou nós estamos sendo espirituais, julgando todas as coisas? É uma pergunta que só você pode responder. Talvez o seu discipulador também possa, né? Talvez alguém que esteja perto possa te ajudar. Mas como é que nós agimos diante das nossas lutas? Então, voltando lá para o capítulo 10 de 2 Coríntios, nós entendemos que existe uma guerra, porque se o apóstolo Paulo diz que está travando uma luta, é porque uma luta existe. Irmãos, a pior coisa que tem é quando nós negamos a guerra que existe. Querido, não negue que você e eu estamos em guerra. Nós não podemos negar que estamos em guerra. Não podemos simplesmente dizer que não, a minha vida está tranquila, eu estou de boa. Porque nesse exato momento existe uma guerra pelos seus pensamentos. Nesse exato momento que eu estou pregando, existe uma guerra querendo lembrar você do almoço, está querendo te lembrar das contas que você tem que pagar, talvez um compromisso que você tem durante essa semana. Nesse exato momento, a nossa mente está querendo divagar, e nós então começamos a perder aquilo que Deus tem para fazer em nós. Estou errado, irmãos? Quem está pensando no almoço diz misericórdia. Não é? Então nós vivemos uma guerra e travamos uma guerra mental e espiritual, irmão. Satanás quer cativar os nossos pensamentos, quer prender. Ele quer nos prender de uma definição errada de quem nós somos. Olha, se nesta guerra que está sendo travada, se de repente eu e você tivermos a nossa identidade deturpada, se você e eu pararmos de crer que Deus nos restaurou e somos nova criação e nós podemos viver tudo aquilo que Deus prometeu para nós, nós podemos andar em vitória, em santidade. Se nós em algum momento perdemos de vista e do nosso entendimento de que somos amados, de que somos especiais para Deus, de que Ele pagou um alto preço por nós, irmãos, e se nós não estivermos aqui, como diz em Romanos 8, ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente, gratuitamente, todas as coisas? Então, se eu perco de vista isso, esta realidade espiritual, irmãos, aí eu estou num caminho de travar uma luta de uma forma errada. Então veja que a minha identidade é importante. Quem eu sou em Cristo Jesus, quem a minha família é, quem eu posso ser em Cristo Jesus, quem eu posso ser, o que a minha família pode alcançar, o que é que eu posso viver, o que é que Deus tem para mim.
Então, irmãos, esta é uma luta que nós travamos. Por quê? Porque Satanás ele quer roubar isso de nós. Outra coisa, ele quer criar uma imagem falsa de Deus e da sua palavra. Então, porque assim, irmãos, o nosso inimigo não pode dizer que a palavra não é verdade. Ele não consegue dizer isso. Ele não tem autoridade para falar isso. Mas ele vai começar a dizer que a palavra de Deus não é para você. Ele vai começar a dizer que a palavra de Deus ela serve para aquela pessoa, mas não serve para você. Eu já contei isso aqui, mas assim que eu me converti, era novo convertido. Tinha um colega, né, que eu conhecia, e essa pessoa tinha uma vida com Deus, era crente há mais tempo que eu, já estava na igreja, já estava ministrando na igreja, já estava vivendo, discipulava vidas. Eu era novo convertido, devia ter como 2, 3 meses de convertido. E esse rapaz, um dia ele chegou para mim, numa reunião que a gente estava tendo uma conversa, e ele abriu o coração para mim. Nem sei por que ele fez isso, que nem deveria ter feito com um novo convertido, mas ele fez, ele abriu o coração e falou assim, imagina alguém que eu admirava como líder da igreja. Ele falou para mim assim, eu acho que a palavra de Deus não é para mim, as promessas de Deus não são para mim. Porque ele estava atravessando uma luta, uma angústia, e de repente ele falou assim, olha, eu vejo a promessa se cumprindo na vida desse, daquele, mas na minha vida não se cumpriu, eu acho que a palavra de Deus não é para mim. E eu era novo convertido, irmãos, mas havia algo dentro do meu coração, uma certeza, uma convicção de que esta palavra havia mudado a minha vida, de que Deus não faz diferença entre pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Havia uma convicção, uma nova realidade na minha vida, era algo tão forte. Eu havia experimentado uma mudança tão radical, eu havia experimentado o amor de um Deus que para mim era distante, e de repente esse Deus se fez presente na minha vida, eu havia experimentado a mudança do meu casamento, eu havia experimentado uma mudança de mente, a metanoia, eu havia experimentado uma mudança de vida, uma mudança de entendimento de quem Deus é, e quando ele falou isso, eu falei assim, não, cara, não é possível, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, imagina, eu pregando para um cara que era crente há muito tempo. Eu falei assim, o Deus que eu conheço, Ele não faz acepção de pessoas. Aí uma imagem falsa de Deus sendo criada na sua vida. Irmãos, então, nós não estamos, como podemos dizer, nós não estamos isentos de passar por lutas e por tribulações. Irmãos, quantas vezes nós, já como cristãos há muito tempo, enfrentamos uma luta e nós duvidamos do amor de Deus. Enfrentamos uma luta e duvidamos da promessa de Deus, duvidamos da palavra que Deus nos deu, de que vai nos usar, de que vai levantar a nossa casa, de que vai curar o nosso casamento, de que vai curar a nossa vida. Nós duvidamos daquilo que Deus falou, de que vai prosperar as nossas vidas, que vai abençoar o nosso trabalho, que vai então nos levar a viver algo diferente. Nós começamos então a criar uma imagem falsa daquilo que foi dito. Irmãos, a nossa luta, ela não é natural. O nosso alvo, então, é destruir fortalezas. O que são as fortalezas? Quando nós olhamos o texto diz, olha, as armas com as quais lutamos não são humanas ou carnais, né? Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o que são as fortalezas? Paulo disse, as nossas armas são poderosas para destruir fortaleza, e depois ele diz, destruímos argumentos e toda pretensão. Então as fortalezas que precisam ser destruídas são argumentos e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. É contra isso que nós lutamos, irmãos. Fortalezas, numa linguagem aqui de guerra ou numa linguagem de um momento de uma luta, fortaleza é algo que é impenetrável. A fortaleza é um lugar que nós não conseguimos entrar. A fortaleza é um lugar que está em segurança, um lugar que eu e você temos muita dificuldade para entrar ali. E essa fortaleza, irmãos, são argumentos e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. É isso que nós precisamos entender, que as nossas armas não são humanas, ou seja, não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, não é na nossa muita argumentação, ficar conversando com o diabo, irmão, não, o diabo a gente não conversa, a gente ordena, amém? Com Satanás a gente não conversa, a gente fala, sai daqui, não tem nada com você, eis aí veio o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim, o Senhor Jesus falou, e se ele não tem nada em Jesus, também não tem nada em mim, porque eu sou o corpo de Cristo. Não tem nada, irmãos.
Precisamos entender esta realidade, que as nossas armas são poderosas em Deus. Então, quais são as nossas armas poderosas em Deus? O perdão que Ele nos deu, o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, de toda injustiça. Somos perdoados, somos lavados e remidos. A palavra de Deus redefiniu quem somos. A nossa identidade é definida pela palavra, não é definida pelo que eu acho, não é definida pelos meus sentimentos. Irmãos, deixa eu dizer algo, talvez a sua história pode querer dizer que você é um fracassado, talvez você foi abandonado pelo pai ou pela mãe, eu não sei, você pode ter tido um grande fracasso profissional, você pode ter tido um grande fracasso espiritual, emocional, eu não sei. Então a nossa história, os nossos dias nos levam a pensar de acordo com aquilo que nós sofremos. Lá na minha casa, todo mundo foi assim, então eu também vou ser assim. A minha situação foi essa até hoje, nunca mudou, eu também vou viver, estou fadado a viver isso. Deixa eu dizer algo, o seu futuro não pode o seu passado não pode definir o seu futuro. Aquilo que você viveu não define quem você é. Quem define quem somos é a palavra de Deus. Quem define o que vamos viver é a promessa de Deus. Quem define o que vamos alcançar é o Deus que nos chamou para viver em novidade de vida. Então, quando nós olhamos estas coisas, a palavra, então, ela redefine quem somos. As nossas armas têm a ver com o amor de Deus que está sobre nós e está em nós. Uma arma espiritual é a oração com discernimento espiritual. É quando você ora, mas você está discernindo as coisas espiritualmente. Você não está simplesmente na força da sua carne, daquilo que você acha, não. Você olha a situação, você vai para a palavra, entende o que Deus tem, entende o que Deus quer fazer, e você então vai para Deus e vai orar com entendimento e visão espiritual daquilo que Deus é, daquilo que Deus quer fazer, da palavra de Deus sobre aquela situação que você está vivendo. Então nós olhamos aqui que tem fortalezas para serem destruídas, lugares impenetráveis, lugares de difícil acesso, mas as armas que o Senhor nos deu são poderosas, irmãos. Vamos nos lembrar lá da fortaleza de Jericó. Então o povo passou o Rio Jordão, que foi o primeiro obstáculo, que o Senhor então parou as águas do Jordão e o povo passou o Jordão. De repente eles estavam ali para entrar na terra prometida, depois de mais de 40 anos, vagando ali pelo deserto, chegaram para tomar posse da terra, passaram o Jordão, dão de cara com uma fortaleza impenetrável. A Bíblia diz que Jerusalém estava rigorosamente fechada, ninguém entrava e ninguém saía. As muralhas altas e impenetráveis. Então, irmãos, nós vemos o que a muralha e a fortaleza se coloca entre nós e entre aquilo que vamos conquistar. Já era um sinal de Deus, de que você, para conquistar a sua terra de Canaã, de que para eu e você entrarmos em Deus e vivermos grandes coisas, nós vamos ter que destruir fortalezas. E numa linguagem neotestamentária, a fortaleza são argumentos que se levantam contra você. Deixa eu dizer algo para você, cara. É mentira que você não pode alcançar o que Deus prometeu. É mentira que essas coisas são impossíveis, que uma promessa de uma vida abençoada não é para você. É mentira. Essas fortalezas precisam cair. E os argumentos, irmãos, que se levantam, que são as fortalezas, eles são muito poderosos e são muito bons. Não sei, pelo menos na minha vida funciona. Se eu não estiver bem com Deus, os argumentos são muito bons, irmãos. Vou citar alguns aqui. Esses argumentos que sobrevêm a nós, que se tornam fortalezas, primeira coisa, coloca diante de nós a nossa culpa. Coloca a nossa culpa. Você não orou tanto que devia, você não se programou como deveria, você não adorou a Deus como devia, você não leu tanto de Bíblia que você devia ter lido. Então as nossas culpas começam a se levantar. Então, as nossas culpas começam a se levantar. Você não fez o que devia ter feito. Irmãos, eu não estou dizendo que essas culpas, elas são irreais. Elas são verdadeiras. Mas, às vezes, são argumentos que se levantam para nos paralisar. Às vezes, Satanás pega um copo d'água e faz uma tempestade, irmãos, e você está no meio daquela tempestade, aquela loucura, aquela culpa, aquela sensação de inadequação, parece que eu não fui feito para isso. Ou então, outro argumento muito bom é a nossa fraqueza, irmãos. Você não é capaz de fazer isso que você quer fazer. Você não vai conseguir
alcançar esse objetivo que você colocou. Olha para você, cara, você é fraco. Irmão, sou só eu que penso assim ou alguns de nós pensamos assim? Você é fraco. Cara, você vai casar? Ou então você vai consertar isso? Você vai levar a sua família a viver algo diferente? Você vai alcançar uma independência financeira? Você vai viver, você vai entrar no ministério, você vai dar aula para criança, ou você vai pregar, ou você vai fazer isso, aquilo, que você é fraco. São argumentos que também levantam as nossas incapacidades. Aí nós começamos então a lutar e de repente a gente vai bem, irmãos, porque quando a gente começa a fazer as coisas, a gente começa bem, mas de repente vem uma situação para a qual eu e você não estamos preparados, e aí a nossa incapacidade fica escancarada diante de nós. É quando você se depara com aquilo e fala assim, e agora, o que eu vou fazer, irmãos? É que nem outro dia eu fui fazer um ovo pochê. Quem sabe o que é um ovo pochê? Aí falaram, você tem que botar um tanto de água, tem que jogar vinagre na água, tem que ferver a água com vinagre, aí você rola assim, faz um redemoinho, joga o ovo dentro, o ovo vai ficar bonitinho ali, um ovo pochê. Eu falei assim, fácil, tranquilo. Aí eu fui lá, botei a água, botei o vinagre, fervi a água, quebrei o ovo, fiz o redemoinho, a hora que eu joguei o ovo, cara, fez aquilo, espalhou o ovo para todo quanto é lado. A última coisa que ficou era bonitinho. Eu falei assim, peraí, como é que eu resolvo isso? A minha incapacidade ficou escancarada, irmão. Eu não sei como resolver isso. Depois fiquei lá com a escumadeira tentando juntar ovo, tudo quanto é parte da panela, irmão. Ficou um negócio horrível. Mas, né, como eu digo para vocês que eu como qualquer coisa, eu comi aquilo também. Incapacidades. Bom, e agora? Como é que eu vou fazer? Nasceu a criança. Primeiro filho. Chora de madrugada, você não sabe o que é. Já trocou fralda, já mamou. Será que é cólica? Aí bota de bruço, bota não sei o quê, bota a fralda quente. Começa a soluçar, dá um nervoso, irmão. O bebê começa a soluçar. O que você vai fazer com o bebê que está soluçando, irmão? Não tem remédio, não tem o que fazer. É a minha incapacidade de mudar aquela situação. Situações, você casa feliz da vida, de repente está tudo feliz, está tudo bem, a lua de mel, cara. Maravilhoso. Quando casei com a Adriana, nós fomos lá para Gramado. Um hotel 5 estrelas, nunca tinha ficado no hotel 5 estrelas, irmão. Quando eu cheguei, passei até mal de tanto que eu comi lá. Pensão completa, um dia eu passei a noite mal, cara. Nem consegui dormir. Depois eu pensei, vou ter que maneirar. Eu vou parar de falar essas coisas, tá? Isso vai ser usado contra mim. Maravilhoso, cara. Assim, fomos numa excursão, tal, não sei o quê. Eu lembro que tinham 7 casais em lua de mel. E a gente fez amizade com o pessoal. A gente não era convertido ainda, não era cristão. Mas fizemos amizade com o pessoal, tal. E de repente chegou um cara e falou para mim, assim, falou para mim, para Adriano, assim, eu quero ver a hora que essa carruagem virar abóbora. Aí eu falei, caramba, é mesmo, né? Porque agora vão ter que voltar para casa. Que, imagina, você acordava, tinha todo tipo de bolo, eu nunca tinha visto aquilo ali. E quando eu cheguei, quando voltamos para a nossa casa, para o apartamentinho que a gente ia morar, não tinha nenhum bolo, irmão, tinha que fazer. Mas não tinha tempo para fazer bolo, não tinha nada. Acordava, quem tinha que fazer o café da manhã era eu ou ela. Mudou. Então, aquela coisa maravilhosa, irmãos, mudou. Eu tinha uma expectativa e de repente eles viram, não, nós somos confrontados com a nossa fraqueza, com a nossa incapacidade constantemente. E estas coisas se levantam como fortalezas. Essas coisas se levantam como fortalezas para paralisar você, porque a fortaleza está entre você e a terra prometida. A fortaleza está entre você e aquilo que Deus colocou para você viver. E essa fortaleza então se levanta com todas as coisas, com todo o argumento. Mas as nossas armas, irmãos, não são carnais. Não adianta você querer ficar tentando combater esses argumentos com armas carnais. Você e eu precisamos ir para Deus e descobrir quem somos no Senhor. Você e eu precisamos ir para os pés do Senhor e descobrir o que é que Ele tem para a nossa família. Eu e você precisamos ir para os pés do Senhor, olhar para Jesus e contemplar que em Cristo Jesus Ele nos amou. Ora, Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho.
Nós precisamos então ir para os evangelhos e ler que Jesus fala assim, olha, não existe maior amor do que este de alguém dar a sua vida pelos seus amigos, e nós olharmos para ele e ver que ele expressou o maior amor que pode existir, porque ele entregou e deu a sua vida por mim. É o momento então de olhar para Deus e falar assim, Deus, eu sinto tanta fraqueza, eu sinto tanta necessidade, eu tenho tanta dúvida em relação à minha família, eu tenho tanta dúvida em relação ao meu ministério, eu tenho tantas lutas, tantos argumentos se levantam contra mim, tantas situações que vêm expor a minha fraqueza, vêm expor a minha culpa, vêm expor, ó Deus, a minha incapacidade, fortalezas se levantam contra mim, ó Deus, assim se colocando entre eu e aquilo que o Senhor propôs para eu viver. Mas o que é que o Senhor tem? Porque as minhas armas, nós lutamos não como homem natural, nós não lutamos como homem carnal, nós nos reconhecemos como homem, mas as nossas armas, a nossa luta é como homens espirituais, aqueles que avaliam as coisas de uma forma espiritual, e nós olhamos para Deus e vemos nele quem nós somos. Nós não olhamos para o mundo para ver quem somos, nós olhamos para o alto e lá está a nossa identidade. Irmãos, a nossa vida está com Cristo. É Ele que diz quem você é. Ele te comprou. Ele nos comprou, olhamos para Ele. E quando olhamos para Ele, irmãos, nós então nos alegramos. Sabe por quê? Porque ao olhar para Ele, nós vemos uma coisa, vemos realmente que nós éramos tudo isso, culpados, fracos e incapazes. Mas Ele morreu por nós, mudou a nossa natureza, e agora nós somos poderosos em Deus. Agora nós somos fortes nele. Agora nós dizemos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora nós podemos olhar para o Senhor e dizer, com o Senhor eu destruirei exércitos, saltarei muralhas, destruirei fortalezas. Eu posso olhar para Ele e falar assim, Ele me ungiu com a força do boi selvagem, de um búfalo. Ele me ungiu com a força. Eu olho para Ele e falo assim, Senhor, o Senhor me amou primeiro, por isso eu posso te amar, como nós cantamos hoje. Ele nos amou primeiro. E nós então podemos amá-lo. Como, irmãos? Fortalezas que vêm sobre nós para nos desestabilizar e para nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes eu lembro de tantas situações, irmãos, tantas situações da minha vida, que fui confrontado pela minha própria incapacidade, eu mesmo, olhando no espelho, fui confrontado pela minha esposa, muitas vezes, olha, essa situação nós precisamos resolver, e ela tinha razão, e eu não sabia como resolver. Fui confrontado pelas minhas filhas muitas vezes. Um dia, a Flávia chegou para mim, há alguns anos atrás, e falou assim, pai, o que está acontecendo com o senhor? Eu falei, por quê, filha? A sua pregação não tem mais a unção de antes. Imagina você ouvir isso da sua filha. A sua palavra não tem mais a unção que tinha antes. O que está acontecendo com você? Ser confrontado. Quem gosta de ser confrontado? Mas é nessa hora, irmãos, que nós vamos para o Senhor e reconhecemos que precisamos ser transformados de glória em glória, de fé em fé. Amém? É nessa hora que nós vamos para o Senhor e entendemos o que Deus tem para nós. Às vezes você é confrontado com amor, como eu fui confrontado com amor pela minha filha. Esse foi um momento de muito amor, irmãos. Não foi um confronto, não foi assim algo, uma acusação, nada disso. Foi até assim, como é que eu posso te ajudar? Né? Às vezes nós somos confrontados com amor, outras vezes não, irmãos. Outras vezes a gente é confrontado sem amor. Pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias do trânsito. Hoje, né, a irmã Daiane falou para mim que foi confrontada aqui, uma circunstância sem amor. Ela vindo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e alguém passou e a ofendeu porque ela estava com a Bíblia, na rua. Mas ela sabe quem ela é em Cristo Jesus. Se não soubesse, assim, puxa vida, por que eu estou andando com a Bíblia? Olha, eu passei essa situação. Puxa vida, Deus, como é que o Senhor permitiu que eu passasse essa situação? Aí o Senhor não está me vendo.
Nada disso, irmãos. Nós estamos aqui para enfrentar situações mesmo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando hoje, mas eu queria perguntar para você: você tem consciência da luta que você trava? Você tem consciência das lutas que você atravessa? E de que maneira você atravessa essas lutas? Você está com a sua fé baseada e firmada em Cristo Jesus? As suas armas são poderosas em Deus, irmãos? Nós entendemos que Deus tem para nós hoje. Deus quer abrir os nossos olhos para essa realidade espiritual, para sermos fortalecidos, para sairmos daqui, irmãos, com essa certeza de que não estamos sozinhos nessa luta, de que Deus vai nos ajudar. Você crê que Deus vai te ajudar? Fica de pé comigo então, em nome de Jesus. Eu acredito também, irmãos, como tem feito aqui os cultos que o Senhor tem me pedido, quero orar por você. Nós queremos orar por aqueles que querem ser fortalecidos nessa realidade, para enfrentar a sua luta de uma forma espiritual, para enfrentar a sua luta com graça e com entendimento. As nossas lutas estão em Deus. As nossas lutas estão diante do Senhor. As nossas dificuldades estão diante do Senhor. Não podemos permitir que a fortaleza ela se coloque de tal maneira que vai o quê? Impedir com que você caminhe. Antes de orar com você, que eu quero que você venha aqui à frente, aqueles que querem receber oração, queremos orar, abraçar você, abençoar a sua vida, declarar uma vida de vitória. Mas antes disso, eu quero orar pela igreja. E você fechasse os teus olhos, eu creio que Deus vai falar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Deus, como pastor desta igreja, eu quero me levantar contra toda fortaleza. Assim como o apóstolo Paulo disse que as lutas que ele travava não eram, ó Deus, travadas de forma humana ou carnal, mas de uma forma, Deus, com armas espirituais. Então, desta forma, eu quero nesta manhã me levantar aqui no meio do teu povo e declarar, Deus, que toda fortaleza que tem se levantado para afastar pessoas da comunhão da igreja, toda fortaleza que tem se levantado, Deus, para colocar, Senhor, sentimentos de inadequação, de não pertencimento, toda fortaleza que tem se levantado, Deus, para trazer mentiras em relação à identidade, mentiras em relação à identidade individual e também à sua identidade familiar. Pai, nós nos levantamos nesta manhã contra todo demônio, contra toda fortaleza, contra todo argumento que quer se levantar como uma barreira intransponível, como, Deus, uma fortaleza, uma cidade assim que não pode ser alcançada, oh Deus, algo inalcançável. Mas eu quero me levantar nesta manhã contra toda fortaleza e declarar, Deus, que em Ti nós faremos proezas. Nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja, nós somos o povo liberto, nós somos o povo restaurado, o sangue de Jesus nos cobre. Oh Pai, nós queremos declarar nesta manhã que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Toda fortaleza comece a cair agora, toda prisão de mente, toda artimanha maligna, toda mentira satânica, comece agora a cair. As portas do inferno que querem se levantar como fortalezas não prevalecerão contra a igreja caminha em direção à Tua promessa. Nós caminhamos para viver aquilo que foi conquistado na cruz, nós caminhamos para viver a nossa liberdade, nós caminhamos para viver a unção que o Senhor tem para nós, nós caminhamos para viver as Tuas promessas. Nós somos a luz do mundo, nada e ninguém vai poder apagar aquilo que o Senhor disse a nosso respeito. Nós caminhamos em vitória, com confiança, abençoamos os nossos casamentos, abençoamos a nossa vida, abençoamos os nossos filhos, abençoamos as nossas famílias, em nome de Jesus. Toda mentira, toda fortaleza que se levanta contra os nossos filhos, jovens e adolescentes, caia por terra agora. De que não pertence, de que não gosta, caia por terra agora. Satanás, você é mentiroso. E muitas vezes, Senhor, nós nos colocamos como e começamos a viver de uma forma natural.
Começamos a viver de uma forma natural, enfrentar isso naturalmente. Mas nesta manhã nós nos levantamos e declaramos: o Senhor é o nosso Deus, Ele é poderoso em batalhas, Ele é o Senhor dos exércitos. Nenhuma fortaleza ficará de pé diante da igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está enfrentando uma luta, querido. Eu quero orar por você que está enfrentando uma luta em qualquer lugar. Na sua área financeira, na sua área ministerial, na sua área familiar. Nós queremos orar nesta manhã e declarar sobre você algo tremendo em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, venha para cá. Nós vamos impor a mão sobre você, vamos abençoar a sua vida, vamos liberar palavras de vitória. Nós cremos nisso, irmãos. Nós somos a igreja, amém? Ministramos uns aos outros, oramos uns pelos outros, os pastores, os líderes, os obreiros que estão liberados para orar, já pode vir para frente. Vamos orar uns pelos outros, libere palavras de fé, de graça, de unção, de vitória, irmãos, em nome de Jesus. Pode vir mais para frente, querido, por favor. Em nome de Jesus, libere palavras de bênção e de vitória. E nós cremos que o Senhor fará grandes coisas nessa manhã. Eu vejo fortalezas caindo. Eu vejo portas sendo derrubadas, as portas do inferno não prevalecerão em nome de Jesus. Aleluia. Pode orar, irmãos, os irmãos que estão aqui na frente, ore. Querido, você que está aí atrás também, se você quiser orar, ore com alguém. Não fique apenas assistindo esse momento, mas creia que Deus vai fazer algo maravilhoso no nome de Jesus.